a definição de offshore, quem deu foi o fisco americano. Para os Estados Unidos, qualquer empresa que não é americana é uma empresa offshore. Uma empresa brasileira é uma empresa offshore. Às vezes, a gente tem alguns clientes que brasileiros se mudam aos Estados Unidos e tem uma empresa offshore, por exemplo, como veículo de investimento. Aí a primeira coisa que eles me dizem no call, dizem, Bruno, preciso fechar a minha offshore porque nos Estados Unidos é ilegal. Não, mas tu não é empresário no Brasil, tu não vai seguir com a tua empresa brasileira? Sim, é exatamente o mesmo tratamento. Eventualmente, por fins tributários americanos, a gente poderia encerrar a empresa offshore, tem o ativo financeiro, mas absolutamente não é nenhuma ilicitude. A offshore, ela é importante porque ela vai organizar o teu patrimônio. E lembra que a gente conversou no início. O fato gerador, ele está onde está o ativo. Se eu tenho uma empresa offshore num país que não tributa a sucessão e a renda, e essa empresa tem, por exemplo, uma conta de investimentos nos Estados Unidos ou na Suíça, e tu tens um imóvel nos Estados Unidos que está dentro de uma entidade americana, uma empresa limitada americana, mas que é controlada por essa empresa offshore, tu não tiveste nenhuma transferência patrimonial na Suíça ou nos Estados Unidos. Ela ficou no país, na jurisdição da companhia. Perfeito. Então, toda essa discussão de state tax, de imposto à sucessão, de inventário nos Estados Unidos, ela fica afastada, ela não existe. E se tu quiseres, tu podes organizar a sucessão dentro da companhia de uma forma que se evite inventário também na jurisdição da empresa. Então, se o acionista vier a faltar, os herdeiros vão receber esses ativos rapidamente, sem precisar de inventário, e tampouco inventário no Brasil. Tá? Por quê? Porque o inventário é feito onde está o ativo. Tem uma adesão, a legislação brasileira estabelece isso, e teve uma adesão recente do STJ chancelando isso. Então, o juízo no Brasil não tem capacidade de inventariar ativo no exterior, seja ele na pessoa física ou na jurídica. Tá? Então, por isso é importante. Então, interessante esse ponto aqui. Então, com a offshore a gente consegue organizar, eliminar state tax americano, porque a empresa não está. E um erro, né, falando aqui não diria erro, talvez, mas uma estratégia que talvez possa ser equivocada do ponto de vista de quem adquire imóveis, principalmente nos Estados Unidos, é que a gente sabe que nos Estados Unidos a responsabilidade civil é levada muito a sério e é muito recomendável se ter um imóvel dentro do que eles chamam de LLC, né? Só que para fins de state tax, a LLC não necessariamente, dependendo de onde ela esteja, evita a state tax, certo? Não, ela não evita, porque o fato gerador segue o mesmo, transferência patrimonial em território americano de ativo americano. Se eu tenho ações, units, de uma empresa americana que tem um ativo americano embaixo dela, eu vou ter um imposto de sucessão de qualquer forma. Perfeito. E vou ter um inventário de qualquer forma. Por isso que, via de regra, tu crias a entidade estrangeira para controlar essa empresa limitada, essa Limited Liability Company nos Estados Unidos. E aí isso ficaria exatamente como a offshore, que detém os ativos financeiros, que por estarem fora também eles estão suscetíveis ao state tax americano. E isso, pessoal, fazendo um complemento, isso não é só do brasileiro. É qualquer estrangeiro que invista nos Estados Unidos. O que muda, às vezes, é a jurisdição que tu utilizas como empresa offshore em função do país de residência do investidor. Por exemplo, o Brasil tem uma regra. O Chile tem outra regra. Portugal tem outra regra. Espanha tem outra regra. Então, a depender de onde é a residência do investidor, tu vais alterar a jurisdição daquela companhia. Mas a premissa americana permanece sempre a mesma. Perfeito. E existem algumas outras alternativas também de tipos de planejamento sucessório. E eu acho que primeiro eu vou começar falando sobre a joint tenancy, que é uma estrutura, uma cláusula, se a gente pode falar assim, que a gente usava bastante no passado, que eu até acho que as pessoas não tinham o completo entendimento dos benefícios, talvez sim, mas como ela de fato funcionava e o porquê que ela deixou de ser interessante, dado uma normativa que saiu. Vamos falar um pouquinho da joint tenancy, como é que ela funciona e por que talvez hoje tenha outras alternativas, a gente entra um pouquinho em trust daqui a pouco. Maravilha. A joint tenancy, pessoal, e aí, Walter, vale não só para a joint tenancy como empresa, mas também na joint account, da pessoa física, tá? Quais são os cuidados que tu tem que ter? O que é
essa cláusula, Joint Tenants with Right of Survivorship, tá? Que é o nome completo. É uma copropriedade. Então, por exemplo, cônjuges ou pais e filhos são cotitulares em conjunto de determinada participação societária. Qual o ponto? Evita o inventário, porque é como um condomínio. Se um faltar, fica para o outro e assim sucessivamente. Mas, e antes, isso não estava no nosso ordenamento jurídico. Então, o que, via de regra, muitas pessoas faziam era o primeiro titular, aquele que integralizou o ativo, declarava e os outros não declaravam absolutamente nada. Ou seja, por físico ninguém ficava sabendo quem estava em joint tenancy e a gente não tem, ou não tinha, um paralelo aqui no Brasil. Ou seja, a conta conjunta não é igual. Exatamente. É diferente. É diferente, exatamente. Então, o que acontece? Quando veio a nova legislação de tributação no exterior, que foi a Lei 14754, em dezembro de 2023, e a Instituição Normativa de março de 2024, a Receita Federal do Brasil ela equiparou a joint tenancy a um condomínio. Ela disse, todo mundo tem que declarar. O todo. Então, todo mundo tem que declarar 100%. Então, isso, na minha opinião, vai gerar celeuma, vai gerar discussão. Teve doação ou não teve? Perfeito. Quem tem que pagar o imposto? Porque tem que pagar 15% de imposto. Então, a joint tenancy, ela funciona, na minha opinião, funciona. Por exemplo, cônjuges em comunhão de bens. Porque tu não tem discussão. Perfeito. Porque já é um patrimônio único. Mas, fora isso, pode gerar discussão. Dou exemplos que aconteceram neste ano, pessoal. Pela primeira vez, nas declarações pré-preenchidas da Receita, ativos no exterior, não nos Estados Unidos, mas ativos no exterior, em qualquer outra jurisdição que não nos Estados Unidos, que são afetadas por uma troca automática de informação chamada Common Reporting Standard, a Receita, na declaração pré-preenchida, já dizia, olha, eu sei que tu tem isso aqui. Olha só. E qual era um problema que alguns clientes nos vieram nos procurar? Poxa, Bruno, eu estou em joint tenancy com meu pai, mas eu não tenho nada. E o que acontece? Como a troca de informações do CRS, do Common Reporting Standard, é por beneficial owners na conta, e como tu é joint tenant, tu é um beneficiário, o banco está informando que tu tem a conta também. Então, tu vai ter que tirar da tua declaração da Receita, não, isso aqui não é meu. Isso potencialmente pode gerar uma fiscalização, que tu vai ter que explicar. Então, esses como é que entra um patrimônio no exterior na sua conta se você não tem nem renda para conseguir esse patrimônio? Em joint tenancy, tá bom. Então quer dizer que você é cotitular, você é dono exatamente igual, tanto quanto, entre aspas, o titular, então você recebeu a título do quê? Foi doação? Então é por isso. Então, a joint tenancy, a partir desse entendimento da Receita, e nós, quando conversávamos com clientes, diziam, não, poxa, mas ninguém vai saber, não tem problema. O outro ano veio já preenchido com toda a troca de informações. Então, esse cuidado é importante que se tenha na joint tenancy. Funciona? Funciona. É efetiva para fins de organização sucessória? É. Mas hoje para casos muito específicos. Exato. Então, voltando àquela primeira parte, quem está conversando às vezes uma simples cláusula aqui é uma conversa, a gente resolve. E às vezes uma simples conversa que não foi detalhada da forma que deveria, com uma simples assinatura para colocar o joint tenancy, acaba com um problema. Então, assim, tem que entender realmente qual que é como é que é aquela família, qual que é a dinâmica daquela família para saber o que é interessante.